Estamos de volta aí com o nosso debates e opiniões aqui pelo www.radiosantosabel.com.br. Controladores do Itaú Unibanco, o maior banco privado do Brasil, receberão em 2 anos 26,6 bilhões. Só para fazer uma comparação com o lucro apenas desse banco privado, o Bolsa Família pagou em 29 bilhões em 2017 para quase 40 milhões de pessoas. Sabe quanto o Itaú pagou de imposto sobre lucro e dividendos à nação? Nada. Empresa privada elite não paga imposto sobre lucros e dividendos no Brasil. Além disso, o Itaú é quem controla o nióbio no Brasil. E mesmo vendendo 40% para os chineses, continuam como controladores. O Brasil permite que um banco privado vender jazidas de nióbio para outro país, onde está a nossa soberania. Esta é a verdadeira, é o verdadeiro desmonte, né, do Brasil. É o nosso dinheiro indo, né, na torneira, no ralo. Né? Donos do Itaú vão receber 9 bilhões de unióbio. Assim até eu sou cineasta, disse o jornalista aí da conversa fiada. É um absurdo o que os caras estão fazendo com a riqueza brasileira. A acumulação de dinheiro é algo monstruoso, né? Toda a nossa riqueza vai para uma única empresa, para meia dúzia de controladores. Esses caras vão receber, após distribuir 17,6 bilhões, 70,6% do lucro recorde de 24,87 bilhões em 2017, as famílias dos controladores do Itaú Unibanco, levando em conta o lucro de 6,42 bilhões do primeiro trimestre, os donos do banco poderão receber 9 bilhões este ano. O Conselho de Administração aprovou em 2017 a distribuição mínima de 35% do lucro aos controladores. Mantido o ritmo de lucro nos próximos trimestres, o ganho do banco em 2018 atingirá 25,7 bilhões, permitindo distribuição mínima de 9 bilhões. Em 2017, o Bolsa Família gastou 29 bilhões, com cerca de 13 milhões de famílias. O lucro distribuído no ano passado às famílias Moreira Salles, os irmãos Pedro, Walter, João e Fernando, foi de 9,1 bilhões de reais. As famílias Setúbal, Roberto Setúbal e Maria Alice Neca Setúbal e Vilela, Milu Vilela, coube respectivamente 1,72 bilhões de reais e 3,25 bilhões a cada membro do clã. O ganho referente a 2017 foi excepcional, com aumento de 75,6% sobre 2018. 2016. 2018, o pagamento de juros sobre capital próprio, JCP, isento de tributação, o payout, dividendos de 69%, mais o JCP, incluídos 11,2% de recompra de ações, chegou a 80,2%.
Mesmo na recessão que atingiu o país em 2015, os ganhos do Itaú têm sido crescimento exponencial desde a fusão com o Unibanco em 2009, que o transformou no maior banco privado do país, desbancando o Bradesco e disputando com o Banco do Brasil a liderança do sistema de ativos e em administração de recursos, ainda com o BB, graças à Prev, o fundo de pensão de seus funcionários. Nos últimos 5 anos, o montante de dividendos distribuídos pelo Itaú Unibanco alcançou 46,6 bilhões de reais, beneficiando sobretudo os acionistas controladores. O Itaú superou a Ambev como o maior distribuidor de dividendos no país. Os altos lucros e os juros sobre capital próprio, JCP, distribuídos sem tributação, são alvo de proposta da Receita Federal, mas os bancos e grandes empresas reagem fortemente à investida, mobilizando bancadas no Congresso. A fusão entre Itaú e Unibanco foi alvo de atuação da Secretaria da Receita Federal em 2012, com cobrança de 11,847 bilhões em imposto de renda e 6,867 bilhões em contribuições sobre o lucro líquido, CSLL. Atualizada, a multa iria a 26 bilhões, mas o banco conseguiu vencer no julgamento de recurso do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, em abril de 2017, livre do encargo, ainda objeto de recurso da Fazenda Nacional. O Conselho de Administração admitiu pela farta, ou melhor, decidiu pela farta distribuição de dividendos acumulados, mas chama a atenção entre os analistas do mercado financeiro a decisão do Conselho de Administração, o CARF, que é alvo da Operação Zelotes, que nunca mais saiu do papel, que nunca mais saiu dos porões da Polícia Federal. Por que investiga esse tipo de crime? Não cobrar imposto desta gente é crime. E quem analisou a liberação disso pela distribuição dos dividendos acumulados sem a cobrança do imposto é quem recebeu a bijuja, quem recebeu a molhada de mão, a corrupção. Mas chama a atenção, entre os analistas do mercado financeiro, a decisão do Conselho de Administração. Uma das interpretações é de que, com a queda da demanda de empréstimos pelas grandes empresas, muitas delas atoladas em dívidas e com baixo faturamento, desde que foram atingidas pelas investigações da Lava Jato, os bancos não precisam elevar o capital para alavancar empréstimos. De fato, a trajetória do Unibanco e do Itaú mostra a concentração nas operações do Banco do Varejo, que cresceu 5,7% contra o primeiro trimestre de 2017 e registrou um aumento de 14,7% no lucro líquido no período, graças aos ganhos em cartões de crédito, empréstimos imobiliários e tarifas sobre cartões e contas correntes. Uma redução de 36 bilhões do lucro líquido do Banco do Atacado no primeiro trimestre, com a diminuição de 8,3% na carteira de grandes empresas. Acredita-se no mercado que o Itaú vai aproveitar a liberação do compulsório em 1º de julho, 25 bilhões, no sistema para renegociar créditos em atraso. Os demais devem fazer o mesmo sem gerar empréstimos novos. Ou seja, os caras continuam lucrando e nós pagando a riqueza deles. Esta é a grande verdade e os pitbulls amestrados, né? Os pobres ricos, os pobres que se acham ricos, mas não passam de dublê de burguês e de bacana, estão aí a defender este assassinato em massa que acontece no Brasil quando montanhas de dinheiro são transferidas do pobre para o rico. Esta é a verdade que não vai calar
com certeza aqui no Debate e Opiniões. A gente vai para mais apoiadores e já voltamos.